Amém? Amém. Então pode tomar o seu assento, glorificando a Jesus, e abre aí comigo em 2 Pedro 2, 9. Vê o que está escrito. Todo mundo achou aí? Aqui? A minha versão é a King James. Porque senão eu leio uma coisa aqui, tem outra lá, e daí a gente não se entende. Aí. Constatamos, portanto, não. 2 pessoas só, nós estamos em muito mais aqui, né? Vamos lá. Constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigos os ímpios para o dia do juízo. Então a palavra está falando que Deus, Ele traz livramento sobre aqueles que são piedosos, sobre aqueles que amam ao Senhor, sobre aqueles que andam nos seus caminhos, sobre aqueles que procuram andar em justiça, em comunhão, em intimidade, né? Aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. A esses o Senhor traz livramento, certo? Mas a palavra vai dizer que para os ímpios haverá o que? Castigo. E o que está reservado para estes? Juízo. O que é juízo? Condenação, morte eterna, inferno. Para vocês entenderem. Versículo 10 diz: para quem é o castigo e o dia do juízo? Principalmente os que seguem as vontades imorais da carne e desprezam toda a autoridade constituída, atrevidos e arrogantes. Tais pessoas não têm receio nem mesmo de insultar os gloriosos seres celestiais. E eu vou explicar, versículo por versículo. A palavra está dizendo que o castigo e o dia do juízo está reservado para os ímpios. Mas o Senhor, Ele faz questão de falar sobre para quem especificamente e principalmente está escrito aqui, está preparado esse dia de juízo e a condenação. A Bíblia vai dizer que principalmente vai ser para aqueles que seguem as vontades imorais da carne. Quais são as vontades imorais da carne? O que é imoralidade? É tudo aquilo que vai contra aquilo que é moral, aquilo que é aceitável, aquilo que é considerado justo. Mas você vai dizer assim: ah, mas o que eu considero moral, o que eu considero justo, será que é o mesmo que Deus considera moral ou justo? Então vamos ver o que é a carne. Bota lá bem rapidinho, vamos pular lá, depois nós voltamos. Gálatas 5:18. Gálatas 5:18. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não sais santificados pela lei. As obras da carne são manifestas. Quais são as obras da carne? Nós estamos falando o quê? Que aqueles que fazem as vontades imorais da carne, certo? Então quais são as vontades da carne? Vamos lá. Imoralidade sexual. O que entra na moralidade sexual, pessoas maravilhosas de Jesus? Tudo aquilo que não está de acordo com a Escritura. O que está de acordo com a Escritura? Um casamento hétero, homem e mulher, certo? E esse casamento ele precisa ter um papel que diga que a pessoa é casada. E esse papel se chama casamento no civil. Todo tipo de relacionamento, fora esse que eu acabei de falar, que é uma pessoa que é casada no civil, depois ela vai vir, né? O seu líder vai abençoar ela, que seria o que as pessoas falam então religioso, né? Porque tem 3 bênçãos. Primeiro, a do pai e da mãe. Depois tem a bênção do juiz de paz. E depois tem a bênção sacerdotal. São 3 tipos de bênção que um casamento precisa passar, certo? Todo relacionamento fora isso é considerado imoralidade sexual. Então 2 pessoas que são namoradas e frufrunham, sabe o que é frufrunhar? É isso aí. Então essa pessoa está cometendo imoralidade sexual. A pessoa que tem um contrato, ela está em imoralidade sexual. A pessoa que está num relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo está cometendo imoralidade sexual. E se não houver um arrependimento, vai acontecer isso que descrevemos aqui, juízo. Ah, mas eu não aprendi assim, querido. Não interessa o que você acha, o que ensinaram para você, ou o que Pedro, Paulo, João, que você conhece, ou o pastor ABCD, ensinou para você. Se vai contra a palavra de
Deus, se vai contra isso daqui, não provém de Deus. O nosso crivo, o que vai dizer se é ou se não é o que está escrito na palavra. Então não interessa o que você acha, o que você pensa, ou se você não concorda, não interessa. Você quer pagar para ver? Eu não quero. Agora, se você quiser, querido, boa sorte para você. Então, depois disso, nós vamos para o que? Libertinagem. Vai ir para a mesma linha da imoralidade. Idolatria, o que é idolatria? É tudo que você adora no lugar de Deus. É tudo que você coloca acima ou no lugar de Deus. Pode ser dinheiro, trabalho, status, posição, o teu corpo físico, um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa, filho, gato, cachorro. O que você colocar no lugar de Deus, o que você pensa o dia todo, o que é mais importante para você, o que você não abre mão de Deus. Muito bem, esse é o teu Deus. A Bíblia diz que aonde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Por exemplo, acontece uma situação e hoje tem culto, hoje tem um portal espiritual aberto. Eu vou vir para a igreja ou eu vou ficar em casa para resolver meus problemas? Então, se tu optar por ficar em casa para resolver teus problemas, o teu Deus está lá. Deus não é o Deus da palavra. Esse não é o teu Deus. Eu preciso ir um trabalho porque eu preciso do dinheiro, porque não sei o que, porque não sei das quantas. E aí isso te impede de buscar Deus, de adorar a Deus, de servir a Deus. Então o dinheiro é o teu Deus, porque você optou por ficar lá e não ficar na presença. Entenderam o que é idolatria? Então a idolatria pode ser até mesmo objetos. Depois nós temos as feitiçarias, e feitiçaria vai englobar um monte de coisa. Feitiçaria vai entrar tudo aquilo que está ligado ao oculto: benzimento, cartomante, espiritismo, macumbaria, o sal grosso atrás da porta, a espada de São Jorge, a coruja para afastar o olho gordo. Tudo isso é feitiçaria. Quando você vai para um benzimento, quando você vai fazer algo porque aquilo vai atrair boas energias, porque aquilo vai te livrar do mal, isso é feitiçaria. Isso tudo as obras da carne, tá vendo? Aí depois nós temos o ódio. Preciso descrever? Acho que não, né? Discórdia, preciso? Não. A Bíblia diz: o que dois ligarem na terra será ligado no céu, certo? A Bíblia também diz que uma casa dividida não subsistirá. Então quer dizer o quê? Que quando dois concordam, é ligado a algo e Deus vem e assina embaixo. Mas quando há uma discórdia, há destruição. O que o apóstolo começou a dizer aqui? Não, a igreja está dividida. Deus está na divisão? Não. Deus está na discórdia porque divisão vem da discórdia. Discordo um do outro. Então temos uma divisão. Se um pensa de uma forma, outro pensa de outra, tem uma divisão. Então a discórdia, Deus também não se manifesta nisso. Nós precisamos estar todos alinhados. Um casamento, marido e esposa tem que andar o quê? Em concordância. Então o casal que um puxa para um lado, outro puxa para o outro, você mata dentro de casa. Não sou eu que estou falando, tá? É a Bíblia. Ciúmes, querer o que o outro tem, querer ser o que o outro é. Aqui entra os ciúmes. A ira, aquela pessoa pavio curto, né? Tudo explode. E aí vai lá, a Bíblia diz o quê? Que nós podemos estremecer de raiva, não podemos pecar. Então essa ira é aquela ira que faz a pessoa pecar. Colocar o pé pelas mãos, já viram essa expressão? Então entra aqui. Egoísmo é aquela pessoa que só pensa nela. O importante é eu estar em benefício, o resto não importa. Dissensão e facções. Dissensão é divisão, tá? E facções são grupinhos, um contra os outros, né? Então vem junto nessa família da dissensão, da discórdia. Inveja, né? Você sabe o que é. Embriaguez, precisa explicar? Não, né? Orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades contra as quais vos advirto, como já vos preveni. Quem pratica essas coisas, o que vai acontecer? Quem está dizendo? A Bíblia, não sou eu. Então, apóstolo, eu estou nessa prática. Então não se ofenda, se arrependa. Porque o ofendido não se arrepende, mas aquela pessoa que ela compreende que ela está no erro, ela se arrepende, ela é restaurada. A Bíblia diz que Jesus ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Mediante o nosso arrependimento nós somos perdoados. Não mediante emoção, mas mediante arrependimento. Então, aqui diz que principalmente os que seguem as vontades imorais da carne e desprezam toda a autoridade constituída. Então, imoralidades, né? Imoralidade da carne, eu já expliquei o que é.
E o que é a pessoa que se levanta contra uma autoridade constituída? O que é a autoridade? A autoridade é aquela pessoa que Deus coloca sobre a nossa vida e Deus constituiu dessa forma desde o princípio. Aonde aconteceu a primeira rebelião contra uma autoridade? No céu. Satanás se rebelou contra a autoridade de Deus. E o que aconteceu com Satanás? Sentenciado à morte eterna. Depois Satanás, ele veio e ele ensinou Adão e Eva a fazerem o quê? Se rebelar contra a autoridade. Qual autoridade? Deus. Deus tinha dado uma ordem para Adão, Deus tinha dado uma regra para eles estarem no jardim, usufruírem de 90% do jardim, mas 10% pertencia a Deus. O que Adão fez? Desonrou o quê? A autoridade, desprezou a autoridade. A Bíblia vai dizer, agora eu não lembro se é Romanos, se é Coríntios, que fala que todo aquele que resiste à autoridade, que se opõe a uma autoridade, está se opondo ao próprio Deus. Então toda vez que Deus ele constitui uma autoridade sobre a nossa vida, é porque Deus sabe que o ser humano precisa de limites. Nenhum ser humano foi criado para viver sozinho. Por que Deus disse para Adão, não é bom que o homem viva só, farei-lhe um semelhante? Por quê? Porque Deus entende que desde o princípio há uma necessidade do homem ter um companheiro, ter uma autoridade sobre ele, ter alguém. Por quê? Porque se você não tiver limites, se você não tiver regras, você vai se tornar o quê? Um monstro. Uma pessoa sem limites, ela se torna um monstro. Ela vai cometer atrocidades. Porque se ninguém apontar os seus erros, os seus defeitos, se ninguém colocar limites numa pessoa, essa pessoa vai se transformar em um monstro, literalmente. Crie filhos sem limites, sem regras. E o que ele vai se tornar? Então é por isso que Deus constitui autoridade sobre nós, porque todo ser humano precisa de limite, todo ser humano precisa de regras, todo ser humano precisa de freio. A autoridade vai ser usada para Deus, para expor os teus erros, sim, para expor os teus defeitos, sim, para expor os teus pecados, sim. É por isso que Deus constitui autoridades. A Bíblia diz que se você faz o bem, você não precisa temer a uma autoridade, mas se você faz aquilo que é mal, você deve temer a uma autoridade. Escuta, se você está dirigindo um carro, já usei esse exemplo aqui, vou usar de novo, e você vê que tem uma blitz da polícia, a polícia está parando, né? E você não tem nada de errado, você vai continuar dirigindo normalmente. Agora, se você tiver sem carteira, se você tiver com algum problema, o que vai acontecer? Se você tiver em excesso de velocidade, você vai entrar em pânico. Se tiver sem carteira, a pessoa vai tentar fugir. Se tiver excesso de velocidade, vai pisar pezão lá no freio a toda. Não é? Por que tem medo da autoridade? Porque tem coisa errada. Então só tem medo de autoridade quem tem coisa errada. Por que nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas não gostam de pessoas, né, elas têm um problema, uma barreira, um obstáculo, ou elas fogem de uma pessoa que é uma autoridade? Por exemplo, uma pessoa, ela vai numa igreja que tem um pastor banana. Sabe o que é pastor banana? É aquele que só prega a benção. O pastor banana é aquele que entende tudo, concorda com tudo. Você vai para o céu, querido, só frequente o culto. Esse é o pastor banana, que não consegue expor pecado, não consegue pregar a palavra, não consegue corrigir ninguém. Esse é o pastor banana. Aí a igreja do pastor banana está cheia, porque todo mundo gosta do pastor banana. Agora, quando vai na igreja que tem um líder que carrega autoridade, aí já é mais complicado. Ai, porque é grosso. Ai, porque é duro. Ai, porque é exigente. Ai, porque cobra demais. Ai, porque o que está exigindo é impossível de fazer. Por quê? O problema não está na autoridade. Acabei de falar. O problema está na pessoa que tem um problema, e é por isso que ela não quer se submeter a uma autoridade. Aquela pessoa que ela se acha muito santa, muito boa, então ela não quer que ninguém exponha os seus erros. A Bíblia diz assim, que a luz veio ao mundo, mas o mundo rejeitou, não aceitou, não quis a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Então eles não quiseram a luz para que as suas más obras não fossem manifestas.
Isso está escrito lá em João, porque a luz veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz, por causa que as suas obras eram más, e eles não queriam que aquilo que era trevas viesse à luz. E da mesma forma com a autoridade. Por que tem muitas pessoas que passam por esse ministério, passam por essa igreja, não gostam e vão embora? Gente, nós não viemos para o culto para gostar, nós viemos para o culto para ter um encontro com Deus, para adorar a Deus, para sermos constrangidos. Escuta, se ninguém apontar os teus erros, apontar o teu pecado e dizer para você que você vai para o inferno se continuar na prática do pecado, você nunca vai se arrepender, você nunca vai mudar, você vai continuar naquela prática. Agora, quando alguém expõe os teus erros, expõe o teu pecado e mostra o que eu estou mostrando aqui para você, e você está no erro, você vai se sentir envergonhado. E sentir vergonha faz parte do processo de arrependimento. Então, poxa vida, eu estou fazendo isso é errado, eu vou para o inferno, Deus não está nesse negócio. Então aquilo vai te incomodar, e esse incômodo vai fazer com que você alinhe a tua vida. E quando você alinha a tua vida, você se torna a arca, ou seja, o templo, a habitação do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que da mesma fonte não pode fluir dois tipos de água, água doce e água salgada. O que isso significa? Que uma casa, nós, pessoas, seres humanos, que hoje Deus estabeleceu como seus templos, nós não podemos ser habitação de demônios e do Espírito Santo. Então como que o Espírito Santo vai habitar em uma casa onde tem adultério, onde tem fornicação, onde tem práticas de vícios, onde tem mentira, aonde tem ira, confusão, contenda, facção, aonde tem rebelião? Você acha que o Espírito Santo vai habitar? Você vai dizer para mim: ah, apóstola, mas então por que essa pessoa que faz isso e aquilo de errado é usada por Deus? Porque eu garanto que alguém pensou aí: ah, mas a pessoa, eu sei, conheço fulano de tal que faz isso e aquilo e é profeta, fulano de tal faz isso e aquilo e é pastor, fulano de tal faz isso e aquilo e acontece as coisas. Querido, a história de um rei chamado Saul. Esse rei, a Bíblia diz que ele estava possesso de demônios. Esse rei tinha sido rejeitado por Deus, e esse rei queria matar Davi, que tinha sido ungido em seu lugar. E a Bíblia diz que Davi estava com Samuel junto com os profetas. E quando Saul descobre, ele vai enviar uma comitiva, se eu não me engano, de 50 homens para matar o rei Davi. Só que quando eles chegam no ambiente profético, no ambiente da presença, no ambiente de glória, sabe o que aconteceu? Aqueles homens começaram a dançar, começaram a adorar, começaram a profetizar. Aí volta a notícia: Davi está vivo e os soldados estão glorificando e adorando a Deus. Então Saul fica muito indignado, manda a segunda comitiva. O que aconteceu com a segunda comitiva? A mesma coisa que a primeira. Aí Saul fica muito furioso e diz: bom, já que não consegue fazer o trabalho, vou eu mesmo. Quando ele chega no ambiente da presença, no ambiente da glória, no ambiente profético, o que acontece com Saul? Saul, ele entra debaixo daquela unção e ele começa a adorar, ele começa a tirar suas roupas e ele começa a profetizar. Mas ele não era um endemoniado? Era, mas há uma grande diferença em entrar debaixo de uma atmosfera de unção e usar o que está acontecendo e carregar a unção. Há uma grande diferença. Quando a pessoa é a habitação, carrega a presença, nós vemos o resultado na vida dela. Então tem muitas pessoas que profetizam, mas vivem enfermas. O casamento é uma desgraça, os filhos é uma destruição, as finanças é uma tragédia. Mas ela profetiza, mas ela prega a palavra. Agora, por quê? Porque ela só usa aquilo que vem de Deus, que alguém pode gerar no culto, que alguém pode gerar no ambiente. Mas quando ela sai, ela continua vazia, porque ela não tem a presença nela, ela só usa aquilo que está no ambiente. Há uma grande diferença. Eu demorei muito para entender isso lá no começo da minha conversão, porque eu via pessoas fazendo um monte de coisa errada e sendo usada por Deus, e eu dizia: Senhor, como assim? Mas hoje eu entendo. Agora, uma pessoa que ela tem a presença, uma pessoa que ela tem comunhão, que ela é a habitação, que ela é o templo do Espírito Santo, a vida dela reflete aquilo que está nela. Por quê? Porque eu só posso oferecer, eu só posso manifestar aquilo que está em mim. Então você tem que olhar como é a saúde, como é o casamento, como é a família, como é as finanças, como é aquilo que cerca essa pessoa.
A Bíblia diz que nós precisamos olhar os frutos e conheceremos a árvore pelos seus frutos. Que frutos? Uma árvore não vai gerar o fruto na outra árvore, ela gera o fruto em si mesma. Nós acabamos de ver os frutos da carne que vai para o inferno agorinha ali, nós lemos. Não lemos? Então uma árvore que está gerando aqueles frutos ali, Deus não está nela. Deus não está com ela. Nós precisamos ter discernimento de espírito. E outra, existe um espírito de engano, um espírito chamado Jezabel, que ela seduziu 850 profetas no tempo de Elias. Eram 850 o quê? Eles eram profetas. Eles eram homens que eram usados por Deus. Porém, eles foram seduzidos por um espírito de promiscuidade, imoralidade. Eles foram seduzidos. E eles entraram debaixo daquela frequência e eles profetizavam. E o que eles profetizavam acontecia. Porque se não acontecesse, as pessoas não o seguiriam, não acreditariam. Por que a Bíblia diz que chegou um momento que o povo já não sabia mais quem era Deus e quem era Baal? Porque parecia Deus, só que não era Deus. Por que não era Deus? Porque tinha idolatria, imoralidade sexual, prostituição e corrupção da Escritura. Por isso não era Deus. Então o que eu estou ensinando você? Precisa passar pela palavra. Um lugar que eu vou que não pregue sobre pecado, sobre arrependimento e não me leve para a cruz, Deus não está. O lugar onde a pessoa vai falar de si mesma, eu estava lendo isso recém na Bíblia. Ela não glorifica, não está glorificando a Deus, está falando de homem, está falando disso, daquilo, daquele outro, que você pode receber, do que vai acontecer, porque Deus está abrindo uma porta, porque Deus recebe aí, está chegando, olha a chave, olha o carro, olha a casa, porque Deus vai te honrar, porque Deus vai derrubar teus inimigos. Está glorificando a Deus aonde? Agora, quando há um arrependimento, quando há conversão, quando há salvação de almas, quem está sendo glorificado? O Senhor. Porque o que glorifica a Deus é que nós venhamos nos arrepender dos maus caminhos, nós venhamos nos converter a Cristo e nós venhamos frutificar, porque está escrito que glorifica o meu Pai, que vocês deem frutos e deem frutos em abundância e frutos que permaneçam. Só que como que eu vou frutificar no Espírito se eu não tenho Espírito? Se a pessoa está na carne, ela está frutificando para a morte, para a destruição, para o juízo eterno. Você consegue entender? Então nós precisamos compreender o que é de Deus e o que não é de Deus. Aonde Deus está e onde Deus não está. Porque quem sabe você acha que você é cheio de Deus, você acha que você é pleno de Deus. É só você se olhar no espelho, querido. Se olhe no espelho. O que glorifica meu Pai é que desfruta em abundância, assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Se você não está frutificando, você não é um discípulo, você não está glorificando a Deus. Tem muita gente, volto a dizer, que se acha cheia de Deus, que se acha mega uau espiritual, mas você só teve contato com a religião. A religião não se trata de igreja, não estamos falando de igreja. A religião está no coração das pessoas. Uma pessoa religiosa é aquela que acha que só frequentar a igreja vai ser salva. É aquela que acha que a graça me basta e eu não tenho mais compromisso, eu não tenho mais responsabilidade. Jesus fez tudo e continuará fazendo tudo e eu não preciso fazer nada. Isso é ser religioso. Ser religioso é entrar no culto achando que você veio aqui para receber alguma coisa. Isso é ser religioso, porque uma pessoa que conhece a Deus sabe que vem para o culto para adorar a Deus, porque culto é cultuar. Cultuar a quem? O homem? Não, é para cultuar a Deus. Então nós viemos para ofertar aquilo que nós temos, seja lágrima, seja pranto, seja gritos de júbilo, seja danças, seja louvores, seja oferta de dinheiro mesmo. Nós viemos para cultuar com aquilo que nós temos. Mas a religião ensina que nós viemos para receber. A religião ensina que eu tenho que chegar aqui, canta 2 louvores, agora eu sento e vai vir a palavra que vai mudar a minha história, a palavra que vai mudar a minha vida. Hoje Deus me entrega a profecia, hoje Deus fala comigo, hoje eu vim para receber. Isso que a religião ensina. Você não faz nada, fica que nem uma estátua. Deus
faz. Não, filho, isso é religião. Como você sabe se você carrega a presença de Deus? Se olhe no espelho. Como está a sua vida espiritual, emocional, física, financeira? Como está o teu casamento? Como está a tua família? Como estão os teus filhos? Você é uma pessoa que deixa metade do salário lá na farmácia? Você é uma pessoa que se submete à farmaqueia? Sabe o que é farmaqueia? Feitiçaria. Você é uma pessoa que dentro de casa vive um inferno da divisão? Lembra que eu falei? Uma casa dividida não subsistirá. Se matando dentro de casa, você está refletindo Deus? É muito fácil saber onde Deus está. E também é fácil saber onde Ele não está. Os frutos, o resultado da nossa vida. Só que as pessoas, elas querem se conformar com uma mentira. Porque desde o princípio fomos doutrinados por mentiras. Você foi ensinado que existia Papai Noel e ele vinha trazer presente no final do ano se você se comportasse. Mentira! Você foi ensinado que a Páscoa vinha um coelhinho e trazia chocolate, que ele bota um ovinho de chocolate. Mentira! Você foi doutrinado que botava o dentinho embaixo do travesseiro e vinha a fada do dente e trazia uma moedinha para você. Mentira! Você foi doutrinado na mentira. E hoje você vem para a igreja e ouve a verdade e acha que a verdade não presta, não serve. Não é assim que Deus faz, não é assim que Deus é, não é assim que Deus fala, não é assim que Deus se manifesta. Porque você foi doutrinado pela mentira, então você gosta de ser enganado. É muito mais cômodo achar que eu posso fazer do jeito que eu quero, posso fazer o que eu quero e eu vou morar no céu. Se você não consegue dar glória a Deus aqui, não consegue se santificar, não consegue abandonar as práticas da carne, não consegue vir para o culto e glorificar e adorar e dançar na presença de Deus, por que você acha que vai querer passar a eternidade com Deus? Porque lá no céu não vai ter cachaça, não vai ter imoralidade sexual, não vai ter mentira. Lá no céu não vai ter grupinho, facção, não vai ter rebelião. Lá no céu não vai ter essas coisas. Então o céu para você vai ser sem graça. Porque se você quer ir para o céu, você tem que viver o céu na terra. Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo. Você precisa negar a si mesmo. Não é do jeito que você crê, não é do jeito que você estabeleceu que era, não é do jeito que Deus determinou que é. Não é como nós queremos que seja. Seria muito fácil. Já pensou se fosse como nós queremos que seja? Existem, não me lembro, mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, se não me falha a memória. Agora não sei o número exato. 9 bilhões? 9 bilhões de pessoas. Já pensou se cada um fizer do seu jeito? E Deus vai se moldar para todo mundo? Faz algum sentido para vocês? Porque para mim não faz. Agora existe um só Deus, Criador dos céus e da terra. E Ele diz que nós temos que negar a nós mesmos. Então todos se moldam a um único Deus. Aí a coisa vai funcionar. Só que quão difícil é nós reconhecermos essa verdade. Aí você foi doutrinado por uma religião pagã, onde ensinou você que Deus, Ele é um velho com uma barba branca, com uma varinha mágica sentado no trono, dizendo: seja concedido o teu desejo, seja concedida a tua vontade. Sim, filho, eu te abençoarei. Sim, eu vou te dar saúde. Sim, eu vou te prosperar. Sim, sim, sim. Deus não é assim. Mas as pessoas criaram na sua mente esse Deus. Mas sabe quem é esse Deus aí que as pessoas criaram? Esse é Zeus. Ele é um Deus grego, ele é um Deus que depois ele é romano, e ele é um Deus que foi ensinado para você. Só que esse não é o verdadeiro Deus. Porque o verdadeiro Deus, Ele quer se relacionar. Mas Ele diz assim que é necessário que nós sejamos santos, porque Ele é santo.
Ele nos ensina a diminuir, porque Jesus não usurpou o ser igual a Deus, antes esvaziou a si mesmo, tomando a forma de homem, humilde, submisso. E aí Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, que tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Esse é o princípio de Deus. E Deus estabelece autoridade sobre as nossas vidas para implantar essa verdade em nós. Só que você foi acostumado e doutrinado na mentira e na escravidão durante muito tempo. Por isso que as pessoas hoje, quando nós falamos das festas judaicas, que não são judaicas, elas são bíblicas, as pessoas dizem, não, isso é de judeu, isso aí nós não precisamos praticar. Aí as festas que são bíblicas, que Deus deixou como mandamento perpétuo, isso é do judeu, isso não é para o crente. Agora está lá comemorando São João, está lá comemorando o Coelhinho da Páscoa, está lá comemorando o Papai Noel, está lá comemorando o 1º de maio, que é o dia do trabalhador, que é uma adoração à deusa Maia, e nem sabe. Está lá no dezembro para o janeiro, comemorando o ano novo e adorando o deus Januário, Janus, que é o deus que tem duas caras, uma olhando para trás e uma olhando para frente. Está lá cultuando ao deus Janus e nem sabe. Aí está ali fazendo festas pagãs, adorando deuses pagãos e achando que é mega crentão, porque não conhece a palavra. Aí quando a gente ensina a verdade, se revolta contra quem fala a verdade. O apóstolo falou isso e eu gravei isso. Ele falou assim, olha, quando eu estava na macumbaria, quando eu estava sendo escravo do diabo, enganado pelo diabo, e um homem veio e me falou, você vai para o inferno se não mudar de vida. Ele disse, eu fui grato àquele homem, porque aquele homem abriu os meus olhos, eu estava cego. E eu fiquei com raiva de quem eu precisava ficar com raiva, do diabo. Só que hoje as pessoas, quando são confrontadas, quando é exposto o erro, quando é falado a verdade, elas se encapetam com quem fala a verdade e vão lá e abraçam o diabo. Ficam com raiva do apóstolo, ficam com raiva da apóstola, ficam com raiva do líder, ficam com raiva da autoridade que Deus usou, se revoltam contra, saem falando mal ainda. Aí porque eu não concordo, porque eu acho que não é assim. Querido, o teu achômetro não interessa para Deus. O que interessa para Deus é que nós sejamos obedientes à sua palavra. É isso que nós precisamos ser, obedientes à palavra e não achômetros. Você consegue compreender? E aí as pessoas vão lá e fazem tudo errado, porque tem uma mentalidade escrava. E esse período é justamente o período de Pêssah, que é a Páscoa, que é nesse período que Jesus foi lá e foi crucificado, nesse período que Jesus ressuscitou, foi no período da Pêssah. Jesus estava também comemorando a Páscoa nesse período, porque Deus colocou lá no mês de Nissan, no 14º dia, vocês vão preparar um cordeiro, vocês vão sacrificar, vocês vão passar o sangue nos umbrais das portas, e o anjo da morte, o espírito da destruição, não vai entrar na casa de vocês, não vai levar os primogênitos de vocês, e vocês têm que comemorar essa data como um mandamento perpétuo. Aí Jesus, como um bom judeu, como um servo de Deus, como um homem obediente, lá em Pêssah, há cerca de 2000 anos atrás, estava comemorando nessa mesma data. Ele estava em Jerusalém, havia um ajuntamento de pessoas para a Páscoa, que é a principal festa que Deus nos deixou. É a festa da libertação, onde nós somos libertos na alma, no espírito, no corpo e nas emoções, onde saímos do Egito e vamos para a terra prometida, aonde você não podia adorar Deus porque você estava escravo do faraó, mas agora Deus liberta você, leva você para o deserto, para que lá você tenha um encontro com Deus, para que lá seja exposto o que não presta de dentro de você, você seja limpo, purificado, para poder entrar na terra da promessa. Esse é o período. E aí por que o diabo trocou todas essas datas? Justamente para que você não se apresente na data certa, para que você comemore a Páscoa lá atrás, achando que é coelhinho da Páscoa e ovo de chocolate. E aí continua escravo, repetindo ciclos, doente, depressivo, angustiado, dependente das trevas, achando que conhece a Deus. Por que Deus pega Moisés, um hebreu, que nasce aonde? Num cativeiro, num período aonde os meninos vão ser todos mortos,
E aí os pais dele conseguem esconder ele por 3 meses. E aí Deus disse: olha, tem a filha do faraó tomando banho lá no rio, coloca o menino no cesto e lança, porque eu vou conduzir essa criança na mão da filha do faraó. Aí o que vai acontecer? A filha do faraó pega a criança, quando ela olha para Moisés, ela se agrada do que ela vê e ela diz assim: vou tomar como meu filho. Aí ela faz o que? Deixa ele ser criado pela sua mãe. Mas quando ele cresce um pouquinho, ele vai morar aonde? Dentro do palácio. Moisés não foi criado como escravo. Moisés não foi criado com mentalidade de escravo. Moisés foi criado no palácio com mentalidade de príncipe. Sabe por quê? Porque um escravo não pode libertar outro escravo, mas um príncipe pode. O que Deus faz nesse período? Tira você da escravidão e leva você para um lugar de príncipe e princesa do Senhor. O nome Jacó, ele significa usurpador. Jacó era um usurpador, Jacó era um enganador, Jacó era um homem que não tinha valor nem caráter. Mas Deus troca o nome dele para Israel. Sabe o que significa Israel? Príncipe. Sabe o que o Senhor está dizendo? Chega de viver a escravidão, chega de gostar da mentira, chega de gostar de ser enganado, chega de ficar escravo do diabo, escravo da doença, da destruição, casamento destruído, família destruída. Chega! Até quando você vai aceitar ser escravo de Faraó? Até quando você vai continuar vivendo ciclos, ano após ano, geração após geração, sendo escravo no Egito? O povo já estava lá há 430 anos. Mas Deus levanta um príncipe para tirar o povo de lá. E qual que foi o processo de 40 anos no deserto? Mudar a mentalidade do povo. Remova a escravatura, remova a inferioridade, remova a identidade corrompida, remova os deuses do Egito, remova, para que você possa se tornar um príncipe e uma princesa do Senhor. E o que nós estamos fazendo aqui? Remova a escravidão. Você precisa romper esse ciclo. E nós estamos com um portal para que isso aconteça. Só que quando eu postei lá no grupo da família: olha, nós temos a peça, nós estamos num portal de travessia, onde Deus muda decreto, onde Deus muda sentença, onde ciclos vão se romper. Sabe o que a maioria com mentalidade escrava achou? Que era para vir entregar dinheiro no altar. Se você entender que há um mandamento perpétuo, que há uma unção, há um poder, a presença emana nesse portal, você fazia o que fosse preciso. E a Bíblia ainda diz lá em Êxodo, depois você pode ler em casa, ler Êxodo 13, vai falar lá no versículo 13 e depois lá no 15 de novo, sobre o que acontece nesse portal com os primogênitos, sobre uma ordenança perpétua que Deus deixou. Só que é muito mais fácil eu crer numa mentira do que eu crer na palavra, porque a palavra é a verdade. As pessoas gostam de acreditar no Papai Noel, na fada do dente, né? O povo era escravo, mas quando Deus disse: sacrifica o cordeiro, eles foram lá e fizeram o que Deus mandou. Eles não tinham condição, eles eram escravos, eles eram oprimidos, eles eram pessoas doentes. Mas quando Deus disse: façam e vocês serão livres, eles obedeceram e foram libertos. Volta para 2 Pedro 2,11. Diz que essas pessoas, elas são atrevidas e elas são arrogantes. Uma pessoa que não aceita a correção de um líder, que não aceita a instrução da palavra, que não aceita se submeter a Deus, não aceita se submeter a uma congregação. O que é congregação? A maioria das pessoas diz assim: Deus está em todos os lugares, eu não preciso ir para a igreja. Agora é eu direto com Deus, não preciso congregar. Mentira do diabo, porque Pedro diz que nós precisamos nos reunir como igreja. Nos reunir como igreja. A Bíblia diz que nós somos membros de um mesmo corpo, o corpo de Cristo, certo? Ele diz que Ele é a cabeça e nós somos muitos membros, certo? Escuta, os membros do corpo, eles têm que estar o quê? Conectados. Agora se eu pegar a mão e a mão se rebela e aí a mão vai para lá,
aí a perna se rebela, ela vai para lá, porque ela não precisa do resto do corpo, ela pode buscar Deus sozinha. O que vai acontecer? Nós vamos ter um corpo mutilado. E membros fora do corpo, eles o quê? Apodrecem. É por isso que tem muito rebelde, desigrejado por aí, dando mau testemunho e sendo usado pelo diabo, usando o nome de Deus, porque não querem congregar, não querem se submeter à liderança. O apóstolo trouxe uma pregação sobre o filho pródigo, e que revelação maravilhosa. Uau! O filho pródigo foi embora porque ele não queria se submeter ao pai. Ele foi embora porque ele não queria se submeter à autoridade exercida pelo pai. Ele queria o que ele achava que era dele. Ele queria a independência. E a independência fez com que ele se tornasse o quê? Miserável, pobre, infeliz. Aí o que ele precisou fazer? Voltar para a dependência do pai. Ainda que ele conseguiu, teve tempo de se arrepender e reconhecer. E aí a palavra continua dizendo que essas pessoas, elas são atrevidas e arrogantes. Você sabe o que é isso, né? É aquela pessoa que sempre tem a resposta, o argumento, está sempre debatendo, está sempre com a razão. É aquela pessoa que não quer se submeter. A Bíblia diz que tais pessoas não têm receio nem mesmo de insultar os gloriosos seres celestiais. Todavia os anjos, embora sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra aqueles seres quaisquer acusações difamatórias diante do Senhor. Mas essas pessoas que, à semelhança de animais irracionais, vivem apenas por instinto natural, nascidas para serem caçadas e destruídas, serão corrompidas por sua própria corrupção. Essas pessoas se levantam contra os seres celestiais, se levantam contra aquilo que é espiritual. Elas estão vendo curas, elas estão dizendo que é demônio. Elas estão vendo manifestação do Espírito Santo, elas dizem que isso não é de Deus. Elas estão vendo coisas das quais elas não entendem, porque não conhecem, e elas começam a acusar, a difamar e falar de coisas que não sabem. Eu já falei uma vez aqui, se você vê uma manifestação, se você está vendo algo e você não conhece aquilo, não diga que aquilo é que é errado. Quem sabe é só você que ainda não conhece. Mas porque você não conhece não significa que aquilo não exista. Porque você não conhece não significa que aquilo é errado. É você que não conhece. Então não julgue o que não sabe. Não fale do que não conhece. Não fale do que você nunca experimentou. Já ouviu a expressão não julgue o livro pela capa? Exatamente, se você não leu, se você não conhece, se você não experimentou, então você não tem autoridade para falar. Eu usei o exemplo, uma vez eu fui numa igreja apostólica, eu saí de uma igreja pastoral, onde não tinha o mover de Deus, não tinha sobrenatural, e aí fui para uma igreja apostólica, onde tinha o poder de Deus, a manifestação do sobrenatural. E as primeiras manifestações que eu vi, eu pensei, meu Deus, isso é do capeta. Mas depois que eu experimentei, eu vi que quem era encapetado era eu. Porque eu tinha saído da macumba e não tinha sido liberta. Então eu achava que o diabo tinha mais poder do que Deus, porque na macumba eu via cura, na macumba eu via profecia, na macumba eu via muitas manifestações de sobrenatural, de coisas espirituais. Agora eu fui para a igreja, Deus é Deus de gesso, né? Deus não faz nada. Então eu achava, inconscientemente, eu dava mais ênfase para o diabo do que para Deus. Aí depois eu descobri que Deus criou todas as coisas, que tudo provém de Deus e que o diabo é um imitador. Então o diabo tenta copiar tudo aquilo que Deus faz. Tenta copiar as festas bíblicas, tenta copiar as línguas estranhas, tenta copiar as curas, tenta copiar a manifestação do Espírito Santo, tenta copiar. Só que era eu que não conhecia Deus. E eu achava que aquilo não era Deus. Aí quando eu fui liberta, a mentalidade escrava foi removida, eu comecei a compreender quem é Deus. Deus tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Deus cura, Deus liberta, Deus corrige, Deus transforma, Deus capacita, Deus levanta, Deus faz o que Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer, e nós não determinamos nada. Então tu não entende? Não se levante contra os seres celestiais.
Ore e peça para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu vi aquilo na igreja e eu não entendi. Eu vi uma tal manifestação, eu não conheço isso. Espírito Santo, me mostra. Espírito Santo, me ensina, para que eu não peque contra ti. Filho, o Espírito Santo vai te mostrar na palavra. É que nem o mover do Espírito. Pessoas caem, pessoas rolam, pessoas falam em línguas estranhas, pessoas gritam, pessoas fazem tantas coisas. E as pessoas dizem, não, isso não é Deus, Deus não está nisso. Mas por que lá em Pentecostes a Bíblia diz que veio como um vento impetuoso e línguas como de fogo foram distribuídas? E aí era 9 horas da manhã, 9 horas da manhã, os homens diziam assim, estão bêbados, estão embriagados. Como é a manifestação de uma pessoa bêbada, gente? Vocês já viram bêbado? Ele caminha com as pernas mole, ele cai no chão, ele rola, ele dá gargalhada, ele fala enrolado, coisas que a gente não consegue entender. Não é assim que um bêbado se comporta? Então, quando aqueles homens viram a manifestação do Espírito Santo que desceu sobre as pessoas do tabernáculo, eles achavam que eles estavam bêbados, mas eles não estavam bêbados, porque Pedro se levanta e diz assim, olha, irmãos, essas pessoas não estão bêbadas, porque são apenas 9 horas da manhã. O que vocês estão vendo é o cumprimento de Joel 2. Porque nos últimos dias o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne, sobre os velhos, sobre os jovens, sobre as crianças, sobre homens, sobre mulheres, sobre toda a carne haverá manifestações do Espírito de Deus. Era isso que estava acontecendo, mas eles não entendiam, porque eles nunca tinham visto, porque eles não conheciam, porque eles não sabiam como Deus se manifestava, e eles não sabiam discernir o que era Deus. Por isso que eles estavam dizendo que estavam bêbados, mas era o poder do Espírito Santo. Então, quando você não entende, não se levante para falar mal, para questionar. Não, ore e peça para que o Espírito Santo ministre você, e você vai compreender, e você vai viver coisas sobrenaturais. O problema hoje em dia é que as pessoas voltam a dizer, somente tem contato com a religião e não tem contato com Deus. Quando você só tem contato com a religião, você quer voltar para o mundo, você quer praticar novamente o pecado. Quando você só tem contato com a religião, você fica caminhando ali entre dois pensamentos. Uma hora é, uma hora não é, uma hora quer, uma hora não quer. Mas quando você tem contato com Deus, uau, não tem volta. Não tem volta. Você não cogita voltar atrás. Você não cogita abandonar o Senhor. Como é que é aquele louvor? Não sei viver em nenhum outro lugar. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos não pode viver mais em nenhum outro lugar. Quem experimentou a presença não pode viver em mais nenhum outro lugar. Quem teve um encontro com o Senhor, quem sabe de onde Ele te tirou, nunca mais cogita voltar para o Egito. Quem sabe que era escravo de Faraó, quem sabe que era escravo do sistema do Egito, dos deuses do Egito, e sabe que Deus te tirou de lá, você jamais cogita voltar para lá. Quem já pisou no Santo dos Santos? Você sabe onde é o Santo dos Santos? O Santo dos Santos é o lugar do templo, do tabernáculo, aonde a presença descia, aonde a presença se manifestava, aonde a presença estava.
E somente o sacerdote escolhido, que se preparava durante um ano inteiro, se purificava, se santificava, cumpria os ritos, podia entrar nesse lugar, o lugar da presença. Mas Jesus veio e rasgou o véu da separação. E em Cristo, debaixo do seu sangue que nos torna limpos, dignos, nós podemos entrar no Santo dos Santos. E não precisa ser só uma vez por ano, não. Pode ser todos os dias, em todo o tempo, em todos os momentos. Porque em outro lugar eu não posso viver. Porque a minha vida está nele, depende dele. Porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É isso que você precisa entender. Até que você acha que a pregação é dura, até que você acha que a palavra é muito rígida, é porque você não conhece Deus. Você conhece a religião. Até que você está procurando um lugar que ensine, que pregue, que fala, que faça o que você quer, é porque você não conhece Deus. Você só conhece religião. Até que você frequenta a igreja, culto, ministração, sai e continua sendo a mesma pessoa, é porque você não conhece Deus. Você conhece a religião. Você precisa ter encontro com Deus. Você precisa ter um encontro com a santidade de Deus. E aí, 2 Pedro 2,13 diz que essas pessoas que são rebeldes, que essas pessoas que agem como animais irracionais, que vivem apenas por instintos naturais, essas pessoas vão receber a justa retribuição da sua injustiça. Uau! Tudo que o homem semear, certamente colherá. A Bíblia diz: o que semeia para o Espírito, colhe do Espírito, mas o que semeia na carne, colherá destruição. O que semeia na carne, colherá destruição. Você creia ou não creia, Deus é justo e não se deixa zombar. A Bíblia diz: de Deus não se zomba. Deus não se permite zombar, portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. É no próximo versículo que fala quem semeia do Espírito, coloca aí. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá o quê? Ruína, destruição, morte, condenação, juízo. Mas quem semeia do Espírito colherá o quê? Colherá o quê? Voltamos para 2 Pedro 2,13 diz: tais pessoas consideram prazer, olha só, tais pessoas elas consideram prazer em entregar-se aos mais repugnantes atos de indecência em plena luz do dia. Elas acham que é prazer, que é bom se entregar à imoralidade. São como nódoas e manchas, são como câncer, traduzindo para vocês, são como lepra, regalando-se em manifestar a torpeza de suas paixões, mesmo durante as vossas festas de fraternidade, tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os incautos. Quem são os incautos? Os ignorantes, aqueles que não têm muito conhecimento, aqueles que têm são mais superficiais no conhecimento da justiça, da palavra, do conhecimento de Deus. Então essas pessoas, elas têm os olhos cheios de adultério. São pessoas que estão sempre tramando mal. São pessoas que estão sempre buscando prazer na carne, prazer daquilo que é imoral, prazer daquilo que Deus não se agrada. E essas pessoas levam os outros que têm pouco conhecimento a pecarem também.
Porque o irmão que recém chegou, está vendo você fazer coisa errada, sendo que você está na igreja há mais tempo do que ele, vai achar que ele também aqui pode fazer, que não tem problema. E aí diz aqui: tendo os olhos cheios de adultérios, iludem os incautos e têm o coração habituado à ganância. Olha o que a Bíblia diz: malditos. Malditos significa amaldiçoado. Eles se desviaram, abandonando o caminho correto e seguindo o rastro de Balaão, filho de Beor, que se apaixonou pelo salário da injustiça. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Balaão, ele foi um homem que se corrompeu por interesses. No caso de Balaão, e ele levou o povo a pecar. O pecado de Balaão foi esse. Não só ele se corrompeu, mas ele ensinou o inimigo a como derrubar o povo de Deus, a como levar o povo a pecar. E quando o povo peca, o que se manifesta? A ira de Deus, a destruição, abateu o povo. Esse é o pecado de Balaão. Quantos Balaão será tem dentro da igreja? Quantas pessoas que, além de se corromperem, de se prostituírem, de se venderem por interesses próprios, por prazer, trazem destruição para dentro das suas casas, trazem destruição para as finanças, trazem destruição para os seus irmãos. Porque quando você está em desobediência, quando você está em rebelião, você é filho de Satanás. Você escolhe quem você quer por pai. A Bíblia diz que Jesus falou para os fariseus: vocês têm por pai o diabo, porque vocês praticam a mentira, porque vocês têm a aparência de algo que não são, porque na frente do pastor, na frente do apóstolo, é santo anjo do Senhor, mas lá fora age como uma prostituta, como um prostituto, na prática da mentira, da rebelião, da confusão. Balaão. E por causa do teu pecado, você traz destruição para aqueles que estão procurando viver uma vida alinhada. Porque quando você sai e vai buscar demônio e entra dentro de casa, você leva demônio para a tua família. O pai sai, vai se prostituir, vai adulterar, volta para casa e leva pomba gira, leva demônio de promiscuidade, de moralidade sexual para os filhos. Quando a mãe é imoral, quando a mãe é mentirosa, quando a mãe é isso, aquilo, aquele outro, pratica as obras da carne, ela leva a destruição para os seus filhos. Quando o cônjuge, o homem ou a mulher, gosta de assistir pornografia, gosta de se masturbar e depois vai ter relação sexual com o seu cônjuge, enche seu cônjuge de demônios. Não sabia? Agora está sabendo. Porque quando você está assistindo aquilo que financia pedofilia, aquilo que financia um mercado negro de prostituição, você acha que o Espírito Santo está entrando por a tela do celular? Não, querido, é demônio mesmo. Demônio de promiscuidade, demônio de prostituição, demônio de imoralidade. E aí você se mina de demônio. Os olhos são a janela da alma. Aquilo que entra pelos teus olhos alimenta a tua alma, querido. Então, se você se alimenta de prostituição, de pornografia, de imoralidade, sabe o que a tua alma está cheia? Demônios. E aí quando você se deita com o seu cônjuge, você enche o teu cônjuge de demônios. Quando você vai para casa e bota a mão no teu filho, você transfere demônios para ele. Não sabia? Agora está sabendo, não é mais inocente. Eu sei que é difícil ouvir a verdade, mas ela é necessária. Aí você vai e faz um monte de coisa errada porque ninguém está vendo. Aí leva para dentro de casa espírito que vai trazer confusão, vai trazer
problema, vai trazer miséria. Outra coisa que a pornografia e a masturbação traz é espírito de miséria. Aonde que isso está na Bíblia? Jó 31. A Bíblia diz, bota aí, vou ler. Já que entrei nesse assunto, vou ler. Jó 31. Quer ver como que a masturbação, como que a pornografia vai trazer espírito de miséria para dentro da tua casa, de pobreza? Não adianta ser dizimista, não adianta ser ofertante e primiciante se você pratica aquilo que o diabo quer. O diabo entra, porque ele não precisa nem de porta, ele precisa só de uma brecha. Olha o que Jó está falando. Estabeleci um pacto com os meus olhos, de não atentar com cobiça por donzela. Ele diz o que? Eu tenho um pacto com os meus olhos. Jesus disse o quê? Que aquele que olhar uma mulher e desejar no seu coração já adulterou, certo? Então só gerar uma iniquidade eu já pequei. Então Jó está dizendo que eu tenho um pacto com os meus olhos, de não adulterar contra a minha esposa. Eu não vou olhar por donzela, eu não vou desejar donzela. Vai lá, passa. Porquanto que porção eu teria de Deus lá dos céus e que herança do Todo-Poderoso lá das alturas. Ele está fazendo perguntas agora. Se eu olhasse e desejasse, se eu adulterasse, que porção eu teria de Deus? Uma pergunta. Próxima pergunta. Ora, não está destinada a ruína para os perversos e desastre para os que praticam o mal? Mais uma pergunta. Vamos lá. Não observa Deus todos os meus caminhos e não avalia cada um dos meus passos? Mais uma pergunta. Será que Deus não vê o que eu faço quando o apóstolo não está vendo? Será que Deus não está vendo o que eu faço quando o meu cônjuge, quando os meus pais não estão vendo? Será que Deus não vê? Vamos lá. Se tenho agido com alguma falsidade, se meus pés têm se apressado a enganar, Deus me pesa em balanças fiéis e bem equilibradas e concluirá que nada devo. Vai lá. Se tenho desviado os meus passos do caminho, e se o meu coração tem seguido os meus, e se as minhas mãos estão manchadas de, vamos lá, então que os outros comam o que? E que as minhas, nós começamos falando sobre pacto com os olhos, de não olhar para donzelas. Ele está falando do que aqui mesmo? É disso mesmo, imoralidade. E ele está dizendo que quando eu praticar isso, se eu praticar, ele está se defendendo, ele está dizendo que ele não faz. Mas o que ele está nos ensinando aqui? Quem pratica, não adianta semear, alguém está comendo. Não adianta plantar. Vamos lá. Se o meu coração se deixou, voltamos para o assunto inicial. Se apaixonar por outra mulher, nós estamos falando de moralidade aqui. O assunto todo é sobre isso. E se fiquei à espreita na porta do meu próximo, se eu estava planejando me prostituir, se eu estava planejando uma fornicação, um adultério, uma puladinha de cerco, uma ficadinha, só uma ficadinha. Vai lá. Então que minha esposa seja obrigada a moer cereal para outro homem e outros ainda se deitem com ela. Próximo. Pois proceder assim seria um crime hediondo, sim, em verdade seria uma maldade a ser punida pelos juízes. Portanto seria fogo que consome até onde? Abaddon, a destruição infernal, e consumiria toda a minha colheita. Sabe quem é Abaddon? É um demônio que vive nas profundezas. E sabe o que ele retém lá? Riquezas. Até aqui tá bom. Deu para entender, né? Então você acha que a pessoa que está lá, ela é casada e ela fica assistindo pornografia, você considera adultério? Porque se a minha Bíblia diz, a tua também, que eu olhei e eu desejei algo, eu já pequei. Então quando você olha e se alimenta daquilo, se excita com aquilo, querido, você é um adulto ou uma adúltera. Que fique claro. Tá vendo por que a maldição financeira acompanha muitas pessoas aí? E você leva isso para dentro de casa? Não é para você se sentir bem mesmo, é para ficar com vergonha, para se arrepender. Vamos lá? Esses homens, no 17, nós estamos em 2 Pedro 2,17.
Esses homens, para concluir, são como fontes sem água, névoas levadas por tempestade, para os quais será reservada a absoluta escuridão das trevas. Esse tipo de pessoa tem aparência, mas não tem nada. Tem aparência, mas não tem essência. Tem aparência, mas não tem resultado. Tem aparência, mas não tem presença. Tem aparência, mas não tem intimidade. Tem aparência, mas não tem fruto. Eles são como fontes. Tem aparência, mas não tem água. Eles são como névoas. Eles são como as nuvens, mas são levados para lá e para cá. Eles não têm raiz, eles não têm essência, não têm identidade. Para os quais está reservada a absoluta escuridão das trevas. A palavra está dizendo, não sou eu. Pois proclamando palavras arrogantes e levianas, tomados pelas paixões sensuais da carne. O que são as paixões sensuais da carne? Nós lemos Gálatas. Você percebeu que a maioria dos pecados que fala em Gálatas é ligado à imoralidade sexual? Ainda tem um enviado do diabo mesmo, do capeta, que ainda fala assim, mas os jovens têm que entender, porque os jovens têm desejos, porque para os jovens é mais difícil. Mentira do diabo. A minha Bíblia diz que nós precisamos ser santos. Aleluia. E Paulo diz o quê? Olha, o bom é você ficar solteiro mesmo, porque aí você se dedica só ao Senhor, não vai ter empecilho nem compromisso com outra pessoa. Mas agora, se você não consegue controlar a carne, os desejos, então case. Paulo diz assim, então case. Não é para ficar, não é para fornicar, não é para experimentar, não, é para casar. Aleluia. Ou você se santifica e viva para Deus, ou você casa. É assim. A palavra é muito clara. Não tem meio termo. O meio termo é ser morno, e esses Deus vomita. Então ou você é ou você não é, ou pratica ou não pratica. Agora pare de achar que morno vai parar no céu, que morno Deus está se agradando. Não está, não está. E aí ele continua, tomados pelas paixões sexuais da carne, conseguem seduzir os que estavam quase conseguindo escapar do envolvimento daqueles que jazem no erro. Quantos estão sendo seduzidos por esses? Porque a irmãzinha do reteté dentro da igreja, aí na escola é a peguete dos gurizinhos. Ainda sai espalhando para as amigas. Ai, fiquei com fulano, ai, fiquei com a fulana, ai. Ou o homem casado, a mulher casada, ai, tu viu lá o fulano, o Brad. Sabe o que é Brad? O pão. Bread. Literalmente, bread é pão mesmo. Em inglês. Aí a Bíblia continua dizendo: prometem-lhes total liberdade, porém eles próprios são escravos. São o quê? Escravos. Então quer dizer que praticar o pecado não é ser livre. Eu achei, as pessoas dizem, não, eu sou livre, eu posso fazer o que quiser, eu pego porque eu sou livre. Não, filho, tu é escravo. Uma pessoa que não consegue abandonar pecado, não consegue abandonar vício, não consegue abandonar a imoralidade, não consegue abandonar o Egito, é porque é escravo. Não é livre. Livre é aquele que tem a opção de fazer e escolhe não fazer. Esse é livre. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, e eu escolho não praticar as que não me convêm. Simples assim, isso é liberdade. Agora, aquela pessoa que continua repetindo ciclos, continua nas mesmas práticas, continua sendo a mesma pessoa, é escrava, não é livre.
Então, vamos lá. Prometem total liberdade, porém eles próprios são escravos da corrupção. Porquanto toda pessoa se torna escravo daquele por quem vem. Sendo assim, se depois de fugir das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são uma vez mais influenciados e vencidos por elas. O que está escrito aqui? Seu último estado será pior do que o primeiro. Meu Deus. Se você recebeu o perdão dos seus pecados, você se arrependeu e se converteu a Cristo, mas você é seduzido a voltar atrás, é seduzido a voltar ao pecado, é seduzido. A Bíblia diz que isso é crucificar o Filho de Deus novamente. É fazer dele uma zombaria pública. É zombar de Cristo. Jesus, quando curava alguém, ele falava sempre uma coisinha que é bem importante. Como é que era? Vai, não pegues mais, para quê? Para quê? Só tem eles aqui no culto hoje. Vai, não peques mais, para que não tinha uma condição. Jesus curava, Jesus pregava, Jesus trazia salvação, mas tinha uma condição. Olha, você recebeu a revelação do Filho de Deus, você recebeu a salvação, você recebeu a cura, você resplandeceu a luz. Agora vá e não peque mais, não pratique mais as mesmas coisas, porque você estava enfermo por causa do pecado, você estava na escravidão por causa do pecado, você tinha um casamento destruído por causa do pecado, por causa do erro, tudo isso. Agora você recebe Cristo, agora você reconhece seus pecados, agora você se arrepende, agora você muda de vida, agora você é salvo, amém? Mas aí você vai e peca de novo. O que a Bíblia diz que vai acontecer? O estado se torna pior. Ai, mas eu fiz e não aconteceu nada. A sementinha foi lançada na terra, né? Espera que a colheita vai chegar. Não se iluda. Esqueci, tem gente que gosta da mentira. Acreditar no conto de fadas, não é? A Bíblia diz que o que você semeia, você vai colher. E eu prefiro acreditar na Bíblia. Deus disse para Adão: se você comer desse fruto, você vai morrer. Adão era um ser eterno. Adão não foi criado para morrer. Mas no dia que ele comeu do fruto, o corpo dele físico não caiu no mesmo instante, mas a morte aconteceu no mesmo momento. Grave: morte física, morte espiritual, morte eterna. A morte física de um salvo é apenas uma transição do natural para o eterno. É uma transição. Eu saio da terra e vou para a eternidade com Cristo, para Sião celestial, para Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, amém? Onde as ruas são de ouro, amém? Glória a Deus, para o salvo. Mas a Bíblia diz que aquele que semeia na carne vai colher o que? Destruição e ruína. A Bíblia diz que o salário do pecado é morte. De que morte ele está falando? Física? Que morte que aconteceu com Adão naquele momento? Foi física? Então por que você está pecando e achando que está tudo bem com Deus só porque não caiu mortinho ainda? O diabo não tem interesse em levar você para o inferno agora. Sabe por quê? Porque até que você está vivo, você pode ser cavalo dele. É por isso que ele não leva para o inferno. Ele não mata fisicamente. Porque até que você está sendo mau testemunho, até que você está vivendo no pecado, você é cavalo do diabo. O diabo se alimenta de você. Isso está escrito em Gênesis, que a serpente se alimentaria do pó da terra. E quem foi criado do pó da terra mesmo? E o diabo é espírito, né?
Então, quando a pessoa vive na prática do pecado, é por isso que envelhece, fica doente, fica fraca, porque o diabo se alimenta. Entenderam? Agora tem outro tipo de morte, e essa foi a que aconteceu. Espiritual. Sabe o que é a morte espiritual? É a separação de Deus. É quando a pessoa não sente mais a presença. É quando a pessoa não sente mais constrangimento. É quando a pessoa não se arrepende mais do pecado. É quando a pessoa acha que tudo é implicância, que tudo não tem nada a ver isso aí. É aquela pessoa que acha que pode continuar praticando e Deus está se agradando e que vai morar no céu. Isso é morte espiritual. A pessoa não consegue mais discernir entre luz e trevas. Não consegue mais discernir onde Deus está e onde Deus não está. Não consegue mais discernir que está morta e está indo para o inferno. Isso é uma morte espiritual. Ela não tem Deus, mas acha que tem. Só que o problema dessa morte espiritual é que ela vai levar para o terceiro tipo de morte. Morte eterna. Sabe o que é a morte eterna? É a separação total, para sempre, por toda a eternidade, de Deus. Inferno, fogo, dor, ranger de dentes, onde o bicho não morre, onde o fogo não cessa. Se aqui no mundo, onde nós temos a palavra, os profetas, nós temos o Espírito Santo, ainda assim às vezes é difícil as coisas, né? Você imagine num mundo, em um lugar onde não vai existir a palavra, os profetas e a presença do Espírito Santo. Se você acha que tem destruição, coisas, atrocidades e coisas abomináveis, coisas terríveis aqui na terra, você devia parar para pensar como é o inferno. Porque que aqui ainda tem a presença, tem o Espírito Santo. Aqui nós temos a esperança, nós temos a fé, nós temos o consolo. Só que depois não vai ter isso. Depois não tem mais oportunidade de arrependimento, de mudança de vida, de salvação. Não, porque depois, na eternidade. Por que Satanás não recebeu perdão? Porque ele pecou na eternidade. Hoje você tem a opção de escolha. Hoje você ainda pode receber perdão dos seus pecados, se verdadeiramente você se arrepender de todos os seus pecados. Se você mudar de vida, se você tomar decisão por Cristo, se você ser uma outra pessoa, deixar as coisas velhas para trás e viver o novo de Deus para a tua vida, o Senhor, Ele te perdoa, Ele te cura, Ele te liberta e Ele te transforma num príncipe, numa princesa. Mas precisa arrependimento. Arrependimento não é choro. Arrependimento não são palavras vazias. Arrependimento é uma mudança de vida. Você nunca mais vai praticar a mesma coisa, nunca mais vai agir da mesma maneira, nunca mais vai cogitar em dois pensamentos, nunca mais. E aí a Bíblia conclui dizendo que essas pessoas confirmam o provérbio que diz: o cão volta ao seu vômito. Lembra dos cães que estão lá em Apocalipse, que esses não vão entrar no reino dos céus? Pois é, são esses aqui. E a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. São aquelas pessoas que viram, mas não creram. Ouviram, mas não acreditaram. Aquelas pessoas que até experimentaram, mas não permaneceram. Esses são os cães, esses são os porcos, e esses são aqueles que serão lançados à destruição. Nós estamos em um portal de transição. Nós estamos em um portal de sair
de um ciclo de escravidão, de engano, de opressão, de doença, de morte. E eu trouxe aqui o mais explícito impossível, mais claro impossível, mas não depende de mim. Eu faço por mim, você faz por você. Pare de crer na mentira como se fosse uma verdade. Se a Bíblia diz, é porque assim será. Se está escrito, é porque é verdade, é porque é real.